Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos continuar a nossa aula de Direito Penal Militar, agora tratando mais especificamente dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, a começar do artigo 183, que trata da insubmissão. Diz o artigo 183, deixar de apresentar-se. Isso significa dizer que é dever do jovem, ao completar 18 anos, participar do processo de alistamento e, quando convocado, prestar o serviço militar. Considerado apto para o serviço militar e convocado, deve apresentar-se. Portanto, deixar de apresentar-se constitui crime. O mesmo ocorre quem se apresenta, mas se ausenta antes de oficializada a incorporação. Por isso, o artigo 183 diz: deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. A pena: impedimento de 3 meses a 1 ano. Quem nem mesmo se apresenta para o serviço militar é denominado refratário. A condição de refratário não configura crime militar. Esta é a situação do jovem que não se alista, não comparece para a seleção ou dela não participa até o fim. Então significa que este crime só é praticado por aquele que é convocado, aquele que já se apresentou para o serviço militar e é convocado e ele deixa de apresentar-se. Ou ele se apresenta e antes de oficializar a incorporação, o ato oficial de incorporação, ele se ausenta. Então ele comete o crime de insubmissão. Agora, ele nem sequer se apresentou para fazer o alistamento. Ele é considerado então refratário. Neste caso, não configura crime nenhum. Não há crime. Essa situação é a situação do jovem que não se alista, não comparece para a seleção ou dela não participa até o fim. Agora, se ele já se alistou, ele já fez o seu comparecimento e agora ele está sendo convocado a incorporar e ele não se apresenta, ele comete o crime de insubmissão. Agora, ele é convocado, ele se apresenta para a incorporação, mas antes de o ato oficial de incorporação findar, ele se ausenta, então ele comete o crime de insubmissão. Vamos prosseguir. Ainda há o caso assimilado, que é: na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Se decorrer o prazo de adiamento e ele não se apresentou, também comete este crime. E ele comete o crime com a pena de impedimento de 3 meses a 1 ano. Aí você me pergunta, o que significa a pena de impedimento? O artigo 63 do Código Penal Militar diz que a pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar. Então isso é estar impedido. Impedimento. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar. O caso do parágrafo 1º é o do convocado a quem foi concedido o adiamento do serviço militar. Esse procedimento também é previsto pela Lei do Serviço Militar, mas é tratado pelo Código Penal Militar com o nome de dispensa temporária de incorporação. Diminuição de pena. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de 1/3 quando, pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando excusável. A linha B, quando pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação. No parágrafo 2º está prevista a diminuição de pena para os casos em que o convocado não tinha perfeita compreensão acerca dos atos de convocação e dos prazos aos quais estava submetido. Continuando, ainda dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, o artigo 184, que fala de criação ou simulação de incapacidade física. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Está relacionada à finalidade do sujeito ativo
burlar o serviço militar, enganar o serviço militar. Detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 185, que fala de substituição de convocado. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na inspeção de saúde. Então, a pessoa é convocada e ela manda uma outra pessoa no seu lugar para se apresentar ou para passar pela inspeção de saúde. Então, ela comete este crime, substituição de convocado. Detenção de 6 meses a 2 anos. E o parágrafo único diz que na mesma pena incorre quem substitui o convocado. Então, o que significa dizer que é apenado, recebe a mesma pena aquele que vai substituir o convocado. Então, recebe a pena de detenção de 6 meses a 2 anos o convocado, que mandou outra pessoa substituir, e aquele que foi substituído também recebe a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Continuando, ainda dentro dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, o artigo 186 fala do favorecimento a convocado. Dar asilo a convocado ou tomá-lo a seu serviço ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio que obste ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Isenção de pena. O parágrafo único diz que se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Para ficar fácil de guardar o parágrafo único, é só você lembrar do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E aqui nós concluímos essa primeira aula dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Até a próxima aula.